Glória a Deus. Quero saudá-los com a paz do Senhor nesse domingo maravilhoso. Estou aqui sentado no passeio da casa do meu avô, uma casa que já tem mais ou menos 85 anos de construção. E para mim é gratificante, porque vai ser a primeira vez que eu vou estar ministrando uma palavra sentado aqui nesse lugar onde eu nasci, onde eu tive meus primeiros anos de vida e aonde também o Senhor me livrou da morte, porque quando eu era criança eu nasci enfermo e todas as pessoas aqui dessa região diziam que eu não sobreviveria. Mas quando Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, Deus tem algo na vida da gente, Ele sempre será o Deus que vai dar a última palavra para cada um de nós. Nessa manhã, eu queria compartilhar com vocês uma mensagem sobre as ferramentas para a obra missionária. Eu estive essa semana no monte orando ao Senhor, buscando a Deus, falando com Deus, e eu estava pedindo para o Senhor que Ele me desse ferramentas, que Ele me desse condições de fazer essa obra missionária aqui. E é claro que eu não consigo fazer essa obra aqui sozinho, então eu preciso dos meus irmãos, da comunidade cristã Amor e Salvação. Eu preciso das intercessões de vocês, das orações de vocês, do amor, porque essa igreja é uma igreja amorosa, é uma igreja que ama vidas, que ama ajudar pessoas a serem resgatadas pelo Senhor. E eu quero aproveitar e dizer para vocês que nós precisamos dessas ferramentas. E talvez você também, que vai estar me ouvindo nessa manhã, seja um homem ou uma mulher que precisa dessa ferramenta. Nós sabemos que, observando a Bíblia, Deus chamou Abraão do meio da sua parentela, o Senhor chamou Moisés para que ele saísse de dentro do palácio de Faraó. O Senhor escolheu Eliseu quando ele estava trabalhando na terra com 12 juntas de bois. O Senhor escolheu André e Simão quando eles estavam pescando. O Senhor separou Mateus para a obra missionária, para a obra com o Senhor Jesus, quando ele estava na coletiva dos impostos. Mas esse homem que eu quero falar sobre ele, e que o Senhor me revelou essa palavra, chama Gideão, que era um homem que estava malhando trigo no meio do lagar. Ele estava fazendo a coisa certa no lugar errado. Mas por que ele estava fazendo aquilo? Porque era um povo que estava sendo oprimido pelos medianitas, era um povo que estava sofrendo na mão dos inimigos, era um povo que tudo que eles plantavam, tudo que eles semeavam, os medianitas vinham como gafanhotos e roubavam sua semente, roubava tudo que eles plantavam. E Gideão, então escondido, ele foi malhar o trigo. E eu já quero te deixar essa primeira palavra desta manhã, que o que eu aprendi com Deus é que Gideão não era covarde, não era medroso, era inimigos de todos os lados, você não tinha força para lutar contra eles, mas Gideão colocou algo no coração, Deus colocou no meu coração também. Gideão preservou a semente, Gideão estava com a semente guardada, ele disse, eu não posso deixar os inimigos roubar essa semente, e foi essa palavra que o Senhor me disse, você está com a semente, você está semeando, você tem que semear, você tem que plantar, você tem que lançar a palavra profética, você tem que profetizar sobre esse lugar, você tem que insistir no plantio dessa terra, porque as almas, o meu povo precisa conhecer a libertação através da palavra de Deus. E o Senhor me falou sobre essa ferramenta no capítulo 6 de Juízes, no versículo de número 12, que diz assim, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. O que eu aprendo aqui, irmãos, é que a primeira ferramenta
A primeira ferramenta que todo missionário, que você, que eu, que nós precisamos ter, ela se chama ferramenta da coragem. Quando eu estava falando sobre Gideão, sobre o espírito de Gideão nessa manhã, é porque eu descobri que esse homem era corajoso. Eu descobri que esse homem, embora ele estivesse vivendo uma síndrome do medo, uma síndrome que ele olhava para ele e se achava incapaz, o olhar do Senhor sobre a vida dele era de um homem que tinha coragem e potência. Ele pensava que estava sozinho. Ele pensava que não tinha mais jeito. Ele pensava que não tinha condições de vencer. Ele achou que tudo estava entregue. E ele disse, eu vou guardar minha semente, eu vou preservar minha semente. Mas aí o Senhor vem, e a Bíblia é bem clara em dizer que o anjo veio, apareceu a ele. E quando o Senhor aparece ao homem, Deus não traz palavras de derrota, Deus não traz palavras de julgamento, Deus não traz palavras que maltratam o homem. Ele olha para Gideão, talvez desacreditado dentro da casa dos seus pais, talvez chamado de covarde pelas pessoas que o rodeavam. E aí o Senhor olha para ele e diz, homem corajoso e valoroso. Nessa manhã, receba coragem da parte de Deus para a tua vida. Nessa manhã, receba coragem do Senhor para que você possa enfrentar os seus problemas. Nós sabemos que tem famílias que estão com Covid, nós sabemos que a nossa irmã Rosângela está internada e que o Espírito do Senhor possa dar coragem a essas famílias, que o Espírito do Senhor possa dar coragem no nome de Jesus, porque a Bíblia diz que quando o Senhor fala com Gideão, a primeira coisa que Gideão fez foi se levantar e quebrar os altares de Baal. A coragem do Senhor vem para a gente enfrentar os nossos maiores medos, para a gente quebrar as correntes que querem nos aprisionar na síndrome do pânico, da depressão, da opressão do inimigo, daquele gigante que se levanta e fala para mim, para você, que a gente não tem força de alcançar o projeto de Deus. Eu já sei, porque ele já se levantou aqui no sertão da Bahia. Ele já me disse um dia desse, ele olhou e disse, o que tu veio fazer aqui? Como é que tu fez um negócio desse? Como é que tu traz tua família para um lugar desse? Tu é louco, tu perdeu o sentir, tu não tem mais sabedoria, tu não é mais guiado por Deus, tu perdeu a direção do Senhor. Mas aí eu subi a oração diante de Deus e o Senhor falou para mim que a primeira ferramenta para vencer, você precisa ter coragem, porque as pessoas vão olhar pelos olhos carnais e vão dizer, daqui não tem jeito, daqui não brota nada, daqui não nasce nada, aqui não tem nada para você, mas sobre a coragem de Deus e o olhar de Deus, você vai olhar e vai dizer, o Senhor me plantou aqui, é porque exatamente aqui eu sou necessário e útil para o meu Deus. Então, tenha coragem nessa manhã, no nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 29 ao 31, que os discípulos receberam a porção do Espírito Santo de Deus, aleluia. E eles receberam tanta coragem da parte de Deus, que eles começaram a ensinar, a pregar, a anunciar a palavra de Deus com ousadia e com coragem. Olha que palavra linda, igreja. Deus está te dando coragem para você anunciar a sua palavra com ousadia, com determinação e com a certeza, no nome de Jesus Cristo, de que ele não falha. Se Deus te plantou em algum lugar, prepara a terra. Se Deus te plantou em algum lugar, prepare, porque você vai ser frutífero e frutífera no nome de Jesus Cristo. Eu sei, às vezes nos falta coragem, porque o medo é exatamente a ausência dela. E a gente quer sentir medo, a gente quer sentir aquele friozinho na barriga, na espinha, porque a gente vai olhar e o mundo quer que a gente olhe pelos olhos do mundo, pelos olhos carnais. Mas o Senhor chamou para mim, para você, olhar com olhos espirituais. E quando você olhar com olhos espirituais,
você vai ver que os frutos da sua perseverança e da sua coragem te levará a viver momentos de alegria, momentos de prazer, momentos de felicidade. E é esse momento que eu estou vivendo aqui agora. Eu estava ali em São Paulo, como vocês sabem, estava ali batalhando nas igrejas, falando do amor de Cristo nas biqueiras, trabalhando com traficantes, trabalhando com pessoas de alto grau de periculosidade, mas o Senhor sabia que o meu coração estava aqui no sertão. O Senhor sabia que eu precisava estar aqui por sinal de vida, por restauração de vida, por me sentir útil, porque meu chamado é aqui. Se você me oferecer a África, eu não quero. Se você me oferecer a Europa, eu não quero. Se você me oferecer o continente asiático, eu não quero. E o que você quer? Eu quero o Nordeste. Aqui tem localidades que as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Aqui tem localidades que as pessoas não sabem quem é Cristo. A gente fala o Brasil todo está evangelizado. Não é verdade. O Brasil todo não está evangelizado. Aqui tem mais de 5 regiões que a gente vai ter o contato pela primeira vez com a palavra do Senhor naquele lugar. Esteja orando por nós, para que Deus nos dê coragem, para que o Senhor me faça olhar com um olhar de amor. A Bíblia diz que Jesus olhava para as pessoas e tinha compaixões dela. Eu quero dizer, irmãos, não perca a compaixão de olhar para o seu próximo, não perca a compaixão de acreditar que o Senhor ainda pode mudar a história, pode mudar a vida, pode mudar pessoas, que o Senhor pode mudar cativeiros. Tem pessoas que não conhecem ainda a palavra do Senhor. Tem pessoas que ainda não foram alcançadas pela palavra de Deus. Tem pessoas que ainda não souberam que existe o amor de Cristo. Que o Senhor nos dê coragem para enfrentar esse sol, para enfrentar as dificuldades do dia a dia, para a gente entender que o pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Para que o Senhor nos faça entender que vale a pena estar dentro do seu propósito. A gente está vivendo uma época que as pessoas só querem fazer a sua vontade. Quando Deus fala que não é por esse caminho, mas se é a vontade do homem, se é a vontade da mulher, eles vão pelo caminho, porque é a vontade deles que está prevalecendo. Eu quero que o Senhor nos dê força para mim e para você, viver somente pela vontade de Deus, com coragem e perseverança. Os discípulos recebem a porção do Espírito do Senhor. E a Bíblia diz no capítulo 4 de Atos, versículo 29 a 31, que eles ficaram tão cheios do poder de Deus que eles tiveram coragem. Eu estou a 20 e poucos quilômetros da cidade de Caetano nessa manhã. Nós temos um culto agora às 7 horas da noite, no meio do sertão, onde a caixinha de som é bem pequenininha, onde o microfone dá choque na boca. Mas eu vou te falar uma coisa, as pessoas vêm de perto, vêm de longe, para ouvir a palavra de Deus e dizer: eu quero ouvir a palavra do meu Senhor, porque eu sei que essa palavra que tem libertado a minha casa, que tem libertado a minha vida, que tem curado as minhas enfermidades e tem feito grandes coisas dentro da minha vida. Olha, igreja, esteja orando por nós, para que o Senhor continue nos dando sinais e coragem para prosseguir na pregação da palavra de Deus. A segunda ferramenta que Deus dá ao homem, além da coragem, o Senhor dá força. A força vem do Senhor. No capítulo 6, versículo de número 14, o Senhor disse a Abraão assim: então o Senhor olhou para ele. Quem olhou para Gideão? Quem é que olhou para mim, para você, quando a gente estava lá no fundo do lagar? Quem olhou para a minha vida e para a tua vida? Eu sempre fui desacreditado pela minha família, eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu sempre fui um homem desacreditado em mim mesmo, eu mesmo não acreditava em mim. Eu mesmo não colocava e não depositava nenhuma ficha na minha história, porque eu achava que eu não tinha direito a viver uma história. Mas o Senhor olhou para mim. Eu quero te dizer nesta manhã, você pode estar enfermo, você pode estar com problema no banco, você pode estar com problema financeiro, você pode estar com qualquer tipo de problema, mas eu quero te falar que no nome de Jesus, tem um Deus que está olhando para mim, para você. Ele olhou para Agar no meio do deserto e falou para ela: o que tens, Agar?
Ele olhou para Ana, quando Ana era perseguida, caluniada e depressiva por causa da luta com Penina. Deus olhou, aleluia, Deus olhou. E ele olha para mim, para você, nessa manhã de domingo, para a glória do nome dele, aleluia. Ele olhou para Gideão e disse: vai nessa tua força. A gente quer fazer as coisas pela nossa força. A nossa força se esgota rápido. A nossa força é limitada. A nossa força, ela muitas vezes ela é circunstancial. Ela depende do que está acontecendo em nossa volta para a gente permanecer forte. Mas aí o Senhor diz para Gideão e está dizendo para mim e para você, quer ter ferramentas necessárias para uma obra de missões, seja corajoso e seja forte, seja valente. Sabe o que Deus me ensina para mim e para você? Que Deus não nos vê diferente, que Deus nos vê diferente da maneira que a gente nos vê. O olhar de Deus é diferente. O olhar do Senhor por nós não é igual a gente nos enxerga. Muitas vezes a gente nos enxerga incapacitado e Deus diz: eu te enxergo com capacidade. Muitas vezes a gente olha e diz: eu sou bem pequenininho, eu não sou ninguém. Deus diz: se tu soubesse quem tu era diante de mim, tu era muito mais feliz. Tu não é qualquer um não, minha irmã. Tu não é com qualquer uma não, minha irmã. Você é um projeto de Deus para essa terra. Então tenha força no nome de Jesus. Tenha força. Quando a Bíblia fala que Deus resgata Josué para substituir Moisés, ele diz: ô homem, então somente seja forte e corajoso. Receba coragem, seja forte nessa manhã, renova tuas forças como a força da águia, renova teu ânimo, que essa dor no teu corpo saia, que essa dor na tua cabeça saia, que essa enfermidade do Covid saia, que todo trauma saia, que todo medo saia nessa manhã de domingo, no nome de Jesus Cristo. Tu é protegido e guardado por Deus. O Senhor, mesmo na dor, mesmo na enfermidade, Ele não abandona os seus, porque Ele cuida. Ele cuidou do povo pelo caminho do deserto. Jesus Cristo veio à terra e cuidou do seu povo, caminhando por eles, foram oferecendo pão, oferecendo peixe, operando milagres. Quero te falar nessa manhã de domingo: Deus cuida de mim e Deus cuida de você. Sufoco a gente passa. Tem dias que parece que a porta não se abre. Tem dias que você bate e parece que ninguém escuta. Mas não tem problema. Você não pode perder a tua força, porque a tua força vem de Deus. Alguém vai te perguntar e dizer: meu Deus, por que tu é forte? Por que tu está sorrindo? Porque tu tem ainda coragem de olhar por tudo que tu está vivendo e dizer que Deus é bom. Porque a minha força e a tua força vem de Deus. Seja valente nessa manhã de domingo. Levante aí de onde você estiver hoje e diga: eu tenho coragem dada por Deus. É o Senhor que renova as minhas forças. Quem quer me ver por baixo vai ter que me ver por cima. Quem quer me ver caído vai ter que me ver em pé. Quem quer me ver triste e abatido vai ter que me ver sorrindo e dizendo: a alegria do Senhor, aleluia, é a minha força, é a minha força. Deus falou essa palavra comigo essa semana. Seja corajoso, receba a força da serra para Caetano e disse: eu quero conquistar essa cidade, eu quero levar a palavra de Deus aos corações desses homens, eu quero ir no sertão, Senhor, eu quero usar coragem, eu quero olhar para frente, eu quero olhar para uma vida e não olhar para ele como um cachaceiro, como um macumbeiro, como um feiticeiro. Eu não quero olhar como uma prostituta, eu não quero olhar para ele como ele é, eu quero olhar para ele e dizer: ele é resgatado, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Receba coragem nessa manhã, receba coragem e vença teu gigante, receba coragem e ore pela tua casa e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, sim. Receba coragem nessa manhã e dizer:
essa enfermidade que está no meu corpo não me pertence. O Senhor levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, e o castigo que me trouxe a paz estava sobre ele. Receba no nome de Jesus Cristo, seja restaurada a tua saúde, seja restaurada agora tudo que te abalou emocionalmente, sai agora em nome de Jesus Cristo. Tudo que te abalou psicologicamente, sai agora em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Tenha coragem. Eu sei que está sofrendo, está doendo, mas continua no nome de Jesus. A vitória chega, porque Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o amam. A terceira ferramenta para um coração missionário é os sinais. Deus vai te dar sinais. Irmãos, Deus tem me dado sinais nessa terra. Deus tem me dado sinais nessa terra. Eu estava vendo que o Senhor tem me dado sinais no meio desse povo. O Senhor tem me dado sinais. O Senhor tem me dado sinais. Nessa manhã, vindo para cá, a gente passou numa casinha bem pobrezinha e tinha uma criancinha brincando com um caminhãozinho de madeira. Desses feitos pela mão do pai, ou por um tio, não sei. As rodinhas de chinela havaiana. E o carrinho, o caminhãozinho dele cheio de areia, e ele brincando na porta, na casa de uma janela só. E ele brincando lá na frente. E aí eu parei e disse: oi, tudo bom? Tudo. Perguntei o nome dele, ele me disse qual era o nome dele, não lembro agora. E eu olhei para ele, falei para as meninas: tem uma bolacha aí? Tem algum biscoito aí no carro? Elas: tem, pai. Falei: me dá. Aí nós entregamos para ele. Sabe qual foi a palavra que ele lançou para nós? Deus lhe abençoe. Ele falou uma palavra que às vezes a gente deixa de falar, muitas vezes para as pessoas. Quem abençoa é Deus. Quem te abençoa nessa manhã, a tua casa, a tua vida é Deus. Quem vai abrir a porta que estiver fechada na tua vida é Deus. Não procure outros caminhos, não procure outros meios, não procure outros caminhos que não te levam à bênção de Deus. Deixa que Deus te abençoe. Diga para quem está te perseguindo: Deus te abençoe. Diga para quem está falando mal de você: Deus te abençoe. Diga para quem tiver caído, diga: Deus te abençoe. Os sinais te acompanharão. A Bíblia diz que Gideão ofertou um sacrifício a Deus. A gente está fazendo, irmãos, lembrando da mensagem do pastor Guerra domingo, a gente está sacrificando muito e obedecendo pouco. A gente está obedecendo sem querer ter intimidade. A gente quer fazer Deus mover pela a nossa voz, que é bonita, pela nossa pregação, que é eloquente. A gente quer fazer porque o nosso dízimo é alto, a gente quer mover Deus por essas coisas. E eu descobri domingo que Deus não se move por causa disso. Deus não moveu o coração dele quando olhou para Gideão, porque Gideão estava no lagar malhando trigo. Eu penso que Deus olhou e viu: esse homem quer guardar uma semente, então eu tenho que dizer para ele que ele é corajoso, que ele tem força e que eu vou dar sinais que eu estou com ele. Nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, mova o coração de Deus com intimidade. Diga: Deus, eu sei que eu falho, eu sei que eu erro, eu sei, Senhor Deus, que quanto mais eu leio a Bíblia, eu descubro defeitos em mim. Eu sei, Senhor Deus, que quanto mais eu me aproximo de Ti, mais pequenininho eu fico, mas não tem problema, Senhor. Quem tem que ser grande na minha vida é o Senhor. E eu creio que o Senhor fez isso através da vida de Gideão. Ele ofereceu um sacrifício a Deus, e a Bíblia diz que desceu fogo do céu para consumir a sua oferta. Igreja, desceu fogo do céu para consumir o sacrifício de Gideão. Às vezes a gente não está conseguindo chamar Deus para nós, sabe por quê? Porque nós estamos aqui mesmo, onde eu estou morando, é um povo religioso, um povo que põe terno e gravata no calor de 45 graus e vai para um culto todo empacotado,
quebrantado, não pode sorrir, não pode falar, não pode todo. Eu falei, gente, Cristo não é religião, Cristo não é uso e costume, o Senhor, ele é, sabe o quê? Ele é amor. Por isso aqui eu acho lindo a palavra do nome da igreja a qual nós pertencemos, comunidade cristã, amor e salvação. As duas coisas que Deus tem para mim e para você. Gideão, quando é oferta diante de Deus, que ele oferta diante do Senhor, que ele entrega o seu sacrifício ao Senhor, aí Deus aceita a oferta de Gideão, e aí os sinais ficam manifestos na vida dos seus servos. Ele aceita e os sinais ficam manifestos na vida dos seus servos. A Bíblia diz no versículo 21 do capítulo 6 de Juízo, o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos ázimos. O fogo da pena consumiu a carne e os bolos ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu diante dos seus olhos. Oh, aleluia! Aí Gideão começa a ter um diálogo com Deus. Senhor, se eu te pedir para que o Senhor em volta, deixa tudo seco, mas somente a lãzinha de algodão fique cheia, encharcada. O senhor não acha ruim, não? Deus disse, não, pode deixar. Vou te dar sinal que eu estou contigo. Se é essa a resposta que tu quer. O que a Bíblia, o que eu aprendo? Que a lã encharcada representa a vida abundante de missões, do missionário, a vida abundante do cristão. Deus não chamou a gente para viver de miséria. Deus não chamou a gente para viver de esmola. Deus não chamou a gente para viver mendigando. Deus não chamou a gente para viver uma vida como se, eu não posso dividir o que eu tenho, eu não posso, porque eu... Não, Deus te chamou para ser abundante. Abundante, em nome de Jesus Cristo. Se tu estiver semeando, o Senhor vai te abençoando. Se você estiver plantando, o Senhor vai abençoar a tua colheita. Se você estiver fazendo no coração dedicado ao Senhor, Deus vai cuidar do teu futuro, Deus vai cuidar, Ele vai caminhar. Pastor, você foi para o sertão, você não tem faculdade onde você mora para suas filhas, pastor, não vai ter, se o carro quebrar, não tem onde arrumar. Pastor, se você quiser ir comprar um café pilão, um melita para você beber, você tem que andar 88 quilômetros de distância para comprar um café dessa marca. Eu quero te falar, nada disso importa. O futuro está na mão de Deus. O dia de amanhã pertence ao Senhor. A lã seca, que Gideão fala para Deus, então agora se eu deixar a lã seca e tudo volta. Aí a Bíblia está mostrando para mim, para você, é que dentro desses sinais, eu estou aqui acelerado, mas dentro desses sinais, é daquelas pessoas que é o crente que não recebe, é o crente seco dentro da igreja, é o crente vazio dentro da igreja. Eu vinha falando com a Juliana nessa manhã, exatamente sobre essa questão do crente ser seco, o crente que frequenta culto, que anda em culto, que vai para cima e para baixo em culto, mas que não muda. A natureza é a mesma, a concepção da vida é a mesma. É egoísta, é mesquinho, é murmurador, é reclamador, é falador de palavrão, de xingamentos, blasfema contra os... Eu não quero viver uma vida dessa. Eu não quero viver como se eu fosse salvo sem ser salvo. Eu quero, no nome de Jesus Cristo, ser como essa lã encharcada da glória de Deus, da alegria de Deus, da presença de Deus, do mover de Deus e do agir de Deus. Se eu tiver, eu glorifico. Se eu não tiver, eu glorifico. Se o Senhor mandar, eu glorifico. Se também não mandar, eu glorifico do mesmo jeito, porque eu estou vivendo na dispensação do meu Deus. Olha, irmãos, nessa manhã, em nome de Jesus, que a coragem do Senhor esteja invadindo o seu coração, a sua vida, que em nome de Jesus Cristo as forças suas sejam renovadas pelo poder de Deus e que você veja sinais do cuidado de Deus pela sua vida, porque Ele tem cuidado de mim e de você, no nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão da comunidade cristã Amor e Salvação, por tudo que vocês têm feito por nós, pela condição que vocês nos deram de estar aqui, pela vida do pastor Guerra, pela vida do pastor Manuel, da pastora Lia, de todos vocês,
Razak, pela a sua esposa, por todos vocês. Continue firme e forte. Às vezes a gente pensa que uma igreja grande é uma igreja de multidões. Muitas vezes é uma igreja somente inchada. A igreja que faz diferença é a igreja como vocês têm feito. Jesus chamou 70, ficou com 12, separou 3 e só um deitava no seu peito. Eu quero ser esse daí, ainda que eu esteja com pouquinha gente, mas que eu sei que está no caminho certo, recebendo força, coragem e sinais da parte de Deus. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Um beijo no coração, que o Senhor esteja contigo, como Ele está comigo aqui nesse lugar hoje, nessa manhã de domingo, no nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe. Amém. Um beijo, Deus Manuel. Um beijo, pastor.